Boa noite, irmãos. Irmãos, prazer estar mais aqui mais um domingo. Peço perdão aos irmãos pela minha voz de pato rouco. Eu juro que eu já passei da puberdade, é só gripe mesmo. Hoje a gente vai ter a honra de terminar o livro de Judas. Hoje a nossa série acaba. Esse é o 14º sermão em Judas. E olha que Judas tem só um capítulo. Acho que a gente já falou tudo que tinha para falar do livro, né? Mas hoje a gente termina com a graça de Deus. Vamos ler o texto e depois a gente ora. Vai ser os versos finais, os versos 24 e 25. Amém? Então Judas vai dizer: Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Pai Santo, nós queremos orar e te agradecer, Senhor. Que esse texto fale conosco. Que a sua palavra seja lida e interpretada fielmente. Que o seu Santo Espírito esteja conosco. E que os nossos corações estejam dispostos a abrir e ouvir essa palavra. Que nosso coração seja uma terra boa. E que nós saiamos daqui, Senhor, motivados pela sua palavra. Que não seja apenas mais um sermão dos domingos, Senhor, mas um dia que a palavra do Senhor penetra no nosso coração e nos transforma, segundo a vontade de Jesus. Elimina de nós, Senhor, tudo que tem que ser eliminado. Que da boca do pregador saia somente a sua palavra. Elimine toda heresia, toda falsa interpretação. E que nós possamos viver na dependência da sua graça. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, como você tem acompanhado, a série de Judas nos mostrou que desde sempre. Obrigado, irmão. Que desde sempre a igreja lutou contra os falsos. Que a igreja sempre teve de lutar contra aqueles que fingiam ser crentes, contra aqueles que vinham introduzir na igreja falsos ensinos. Judas, por exemplo, já no primeiro século, lutou contra esses que abusavam da graça e usavam dela como licença para pecar. 3 séculos mais tarde, num concílio muito famoso para quem gosta de teologia, o concílio de Nicéia, a divindade de Jesus foi defendida contra um sujeito que se chamava Ário e dizia que Jesus era um ser criado. Séculos depois, na Reforma Protestante, os reformadores defenderam a sã doutrina acerca da justificação pela fé, que o cristão, que o crente é salvo pela fé somente. Bom, você entendeu. Desde muito tempo, a igreja sempre lutou contra esses que vinham introduzir falsas teologias no meio. Como a gente tem aprendido também, teologia não é um conceito abstrato. Uma teologia vai resultar em uma prática. Se sua teologia é certa, sua prática provavelmente vai ser certa. Mas se sua teologia é errada, sua prática provavelmente vai ser errada. Mas teve um evento recente que tem muito a nos ensinar. Nos séculos 18, 19 e 20, surgiu um pensamento chamado, que veio a ser depois, de liberalismo teológico. Sem te cansar muito com termos muito técnicos demais, até porque não precisa, o liberalismo teológico vai tentar relativizar a Bíblia para adaptá-la segundo o racionalismo científico que imperava na época. Então, quando a gente tem uma explosão da razão e tudo que tem que ser explicado à luz da razão, eles vão relativizar textos muito caros da Bíblia. Por exemplo, os milagres de Jesus.
à luz da razão pura e simplesmente, o milagre é impossível desse racionalismo científico. Logo, os milagres viraram outra coisa. E eles fizeram isso uma série de coisas, questionaram a autoria dos evangelhos e uma série de coisas assim. Quando isso bate na igreja, a igreja reage. E durante os séculos, essas crises, vamos dizer assim, esse pessoal que atacava a fé, meio que fazia com que a água da igreja batesse no pescoço e ela tivesse que reagir. Um lado bom é que a igreja precisou achar respostas. E achou. Tanto que toda a teologia que foi produzida nesse tempo serve como um bom peso para papel, serve para nada. De tanta bobagem que esse pessoal falou. Mas a igreja precisava reagir. Só que nisso, e esse que é o ponto que eu quero chegar, houve uma ala da igreja, inclusive isso permanece até hoje, que entendeu que teologia era maligna. Logo, o raciocínio deles tem algum sentido. A conclusão é errada, mas eles vão dizer: se por causa de teologia gerou essa crise toda, esse monte de desvio de crente, logo, teologia é ruim. Vamos fazer o seguinte? Tira a teologia da igreja. Igreja não é lugar de teologia. Essa era a argumentação de muitas pessoas dentro da igreja que permanecem em muitos centros até hoje. O ponto é que bateu esse anti-intelectualismo. Ou seja, se algo se questiona a fé em qualquer espectro, é descrente e tem que ser ignorado. Eu não me preocupo em responder a questão. Não. Isso tem que ser escanteado, fingir que não existe. O problema é que isso não resolve a dúvida. E muitas dúvidas sinceras que poderiam ser surgido eram simplesmente colocadas de lado. E o problema disso, e antes da gente entrar no texto, que a gente precisa solucionar duas questões. Em primeiro lugar, tem como tirar teologia da igreja? A resposta é não. Quando nós dizemos afirmações muito simples que estão enraizadas na sua fé, por exemplo, que Deus é amor, o que é isso senão uma afirmação teológica? Quando você diz, então, que é salvo pela graça, o que é isso senão uma afirmação teológica? A resposta é que não tem como tirar a teologia da igreja. Tirar a teologia da igreja é a mesma coisa que você abrir um hospital. Você abre um hospital. Aí você chega lá no hospital, no centro do hospital, e fala assim: ó, a partir de hoje, nesse hospital está terminantemente proibida a prática da medicina. Então o hospital serve para quê? Do mesmo modo, uma igreja sem teologia não faz sentido. Mas vamos pensar, o segundo ponto é, nesse esforço de tirar a teologia, as igrejas precisaram botar algo no lugar. Se você tira a teologia, alguma coisa vai ter que entrar. Não tem como deixar esse vácuo que eles queriam no meio. Algumas igrejas, então, viraram palanques políticos. Essa igreja praticamente é um cenário político que fica divulgando político, 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 político. Jesus é quase uma figura inexistente. Outras abraçaram alguma espécie de ideologia e tem que botar ela no lugar. Outros, ironicamente, abraçaram, na tentativa de tirar a teologia, abraçaram o quê? Outra teologia. E aqui, imagina o cenário. É um cenário onde você não pode questionar nada, porque questionar é coisa do diabo. Questionar a fé, tentar buscar respostas, isso não pode. Isso abre espaço para que qualquer bobagem entre no meio da igreja e frutifique. Já que você não pode rebater, né? E isso gerou um cenário muito propício para teologias que já vinham desde muito tempo, batendo na porta do cristianismo, e o cristianismo sempre rejeitando. Chegou no momento em que não podia mais rejeitar. Logo, ela entrou. Não sei se os irmãos já conheceram uma teologia que chama confissão positiva.
ela surge exatamente nesse período. No início ali do século XX, uma teologia que dizia que você dar ordens à realidade era o que movia a mão de Deus. Deixa eu traduzir mais fácil para você. Você já deve ter ouvido frases como eu determino, eu profetizo em nome de Jesus. Isso saiu dali. Isso não tem qualquer embasamento bíblico. Você vai falar, Luiz, mas como assim? Tem profecia na Bíblia? Tem. Mas profecia na Bíblia jamais significou que você está desejando coisas boas a alguém. Nunca significou isso. Quando essa teologia apareceu antes, ela foi rejeitada. Agora ela entrou e ganhou espaço. Outros setores foram extremamente prejudicados. Para piorar, a igreja entrou numa espécie de setorização. Nesse período, a igreja começa a ter setores. Exemplo, você tem o cara da pregação, você tem o cara da música, você tem o cara da oração. Quem que precisa de teologia? Só o pastor. O cara da música não precisa de teologia, e da oração muito bem. Missionário nem precisa saber duas palavras ali, tá tudo bem. Nesse período, muitas músicas entraram no seio da igreja. Essas músicas foram cantadas e difundidas como cristãs, sendo que elas nunca foram. Deus viu você lá em 2009 cantando que sua vitória tinha sabor de mel. Neuber não entrega não, Neuber. Essas músicas entraram com muita facilidade, devido ao fato que não se podia questionar. O ponto é que não tem como retirar a teologia. E se você tirar ela, vai ter que te botar ela no lugar. Vai ter que botar alguma coisa no lugar. Então a gente chega à nossa conclusão. Que o ponto não é se você faz teologia. Todos fazem teologia. Ateus fazem teologia. A afirmação Deus não existe é uma afirmação teológica. Ou seja, o ponto, repetindo, não é se você faz teologia. Isso não está sob questão. Você faz teologia. A pergunta é, que tipo de teologia você faz? Você pode fazer boa teologia ou má teologia. Ficar sem fazer teologia, não tem como. Pensar sobre Deus é um ato teológico. Então, qual que é a solução para uma teologia falsa? Teologia nenhuma? Não. A solução para teologia falsa é teologia verdadeira, gente. Eu tive um amigo, uma vez, que ele foi no médico, o médico errou e deu um diagnóstico falso para ele. A partir daquele momento, ele jurou para mim, falou assim, nunca mais eu vou no médico. Eu falei, você pode trocar de médico e ir no médico bom também. Qual que é a solução para uma teologia falsa? É teologia nenhuma? Não, é teologia verdadeira. Por que dessa introdução enorme? É porque é exatamente isso que Judas faz. Judas, nos versos 24 e 25, Judas ainda não acabou de fazer o que ele falou que ia fazer na carta. Judas, no início, você vai lembrar lá nos versos, ele vai dizer para nós combatermos e defendermos a fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Nesse final, é um termo que a gente chama de doxologia. Judas está numa entrega de louvor ali, num romper de glória. E ainda aqui, ele está combatendo a teologia falsa. Cada palavra, ou cada conjunto de palavras aqui, melhor dizendo, seria suficiente para a gente gerar alguns sermões aqui. Mas acho que não precisa não. Acho que esse aqui vai servir. Pega aí na sua Bíblia e vamos vendo verso por verso. Ou às vezes alguns versos vão ser divididos em dois. E você vai perceber o quão Judas é certeiro na adoração dele. Bom,
Judas começa dizendo no verso 24 que aquele que é poderoso. Lembra que os falsos profetas estavam prometendo para esses que abandonavam a graça ou abraçavam essa doutrina falsa da graça poder? Você pode fazer o que você quiser. Você é salvo pela graça, você pode fazer o que você quiser. Deus nunca vai te julgar. Judas diz que aquele que é poderoso, quem é poderoso não é você, é Deus. O verdadeiro poder vem de Deus. Continuando, ele diz: para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante de sua glória. Reforçando de novo, os falsos profetas diziam que se você é salvo pela graça, você pode pecar. Qual que era a solução natural? É você antagonizar isso, é você falar o contrário. Não, você não pode pecar. Se você pecar, você vai para o inferno, porque não sei o quê. Judas não abraça uma visão distorcida da graça para combater uma visão distorcida da graça. Ele abraça uma visão verdadeira. Se você é salvo pela graça, Jesus vai te guardar até o final e apresentar até ele sem mácula. É por isso que agora você não peca. É porque o Espírito Santo opera e faz você viver em santidade. Não é por mérito. A solução não é colocar mérito no ser humano e dizer agora vai com você, porque se fosse por mérito, nenhum de nós seria salvo. Judas não abandona a graça. Ele dá a visão correta da graça. E ele vai dizer no verso 25: ao único Deus, o nosso Salvador. Alguns sermões atrás, vocês lembram que ele diz que eles caíram na rebelião de Corá. E Corá é aquele que estava prometendo libertação no Egito. Que o Egito, vocês vão lembrar, terra da escravidão. A salvação só encontra em Deus. Não tem como achar salvação no Egito. Não tem como voltar para a terra da escravidão e achar salvação lá. Não tem como ficar no pecado e achar que no pecado a salvação vai aparecer. Você sai do pecado. E ele vai dizer: sejam a glória, majestade, poder e autoridade. Era exatamente isso que os falsos profetas tanto querem. Pode ver. O que tanto gera briga de poder dentro da igreja? Glória, majestade, poder, autoridade. Judas diz que isso não pertence a nenhum desses falsos mestres. Esses falsos mestres nunca vão ter isso, porque isso pertence a outra pessoa. Isso só pertence a Jesus. E ele vai terminar dizendo: por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Primeiro, ele diz por meio de Jesus, depois ele diz antes de todos os tempos. Isso é várias vezes usado na Escritura para defender a eternidade de Jesus, que Jesus não foi um ser meramente criado, mas eterno desde sempre. Tem um contraponto legal que na carta, Judas vai dizer o seguinte: desde muito tempo a sentença desse está anunciada. Seria muito propício dizer que Jesus só aproveitou a sentença para dizer, tá vendo? Não. Jesus é antes da sentença. Jesus é antes de todos os séculos. É aqui que, por exemplo, que cai a argumentação daqueles que Jesus não é eterno. Não tem como sustentar. Até na doxologia, Judas está defendendo a fé. E essa defesa não provém de afirmações anti-intelectuais. Ela não provém de pensamentos vazios, provém de, sim, oração, claro, mas também de estudo.
Isso é um chamado para você. Um chamado ao estudo. A carta de Pedro vai dizer que nós devemos estar aptos a defender a fé a todos aqueles que nos questionam. Através da doxologia de Judas, ele defende a fé. Então, voltando ao nosso tema principal, de que tipo de teologia você tem produzido, é que, deixa eu te lembrar, não importa se você é leigo, tem um mestrado em teologia, não importa, você produz teologia. É porque teologia, primeiramente, é coisa de humano. O ser humano produz teologia, mesmo ele achando que não. Mas, primordialmente, teologia é coisa de crente. Claro, existem níveis ali em coisas que às vezes não cabe entrar. Mas teologia é coisa de crente. Isso é um chamado a estudar. Então, deixa eu, sei lá, eu tentei dividir algumas coisas aqui. Músicos. Não sei se tem mais ali para trás. É, tem música ali atrás também. Vocês fazem teologia. Por muito tempo, a música pareceu que era algo simplesmente sensorial, que você tinha uma sensação boa. E era só isso. Músicas ensinam. A Aline sabe, eu escuto muito pouca música, gente. Eu sou um ignorante em música. O violão chora quando eu toco nele em casa. Mas música ensina. Vocês são administradores e propagadores de teologia com que vocês cantam. Músicos precisam de teologia. Quando a gente nega isso, o culto tende a ser muito mais pobre do que ele deveria ser. Vocês entenderam? Tira riqueza do culto. A teologia faz parte da música. Grupo de oração. Vocês fazem teologia. Porque o que é as suas orações se não fruto de leitura e compreensão da Bíblia? Se sua oração não é fruto disso, dificilmente ela é uma oração que faça sentido. Quando você diz na sua oração, ó Senhor Deus dos altos céus, o que é isso se não teologia? Vocês também ensinam, porque orações ensinam como é que deve ser o nosso trato com Deus. Pastores e teólogos dessa igreja, e eu me incluo aqui. Primeiro, não é porque nós tendemos a ter mais contato com teologia que nós podemos abdicar de oração, por exemplo. Há uma tendência, e eu sei disso. Mas através do que nós aprendemos, a igreja é edificada. Então, teologia não é o tipo de coisa que se acumula. Eu não sei se vocês já viram, tem um programa. Se você tem agonia, é bom para atacar sua agonia. Chama Acumuladores Compulsivos. Já viram isso? A Linda passa mal na cabeça. E são pessoas que têm algum tipo de transtorno, desculpa, eu não sei o termo científico, mas que ela tem mania de acumular coisa. E ela acumula até que a casa dela não cabe mais nada. Ela tem que sair para as coisas entrar. Teologia não é assim. Teologia não é o tipo de coisa que você acumula. Teologia é coisa que você compartilha. É por isso que se você tem aprendido coisas novas acerca de Jesus, não é para você guardar para você. É para você compartilhar com o próximo. Isso é a beleza da teologia. Pode ficar tranquilo, não vai ter competição de quem sabe mais. E se tiver, nós damos um cocão nele e para. Acho que eu não podia falar isso aqui em cima, né? Vai para assembleia, melhor, vai para assembleia, dá cocão. Não. Mas compartilha. Todos vocês, cada um de vocês que está sentado aqui, é um teólogo.
De novo, existem níveis ali e talvez de tempo de estudo, mas em maior ou menor grau, todos são teólogos. O que você tem que pensar é que tipo de teologia você está fazendo. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Porque quando a Bíblia diz que existe uma multiforme graça, é que cada um está sendo moldado por Deus de uma maneira, e quando a gente chega, a gente molda um ao outro. A gente aprende um com o outro. É por isso que várias vezes, mesmo sendo assim, um zero à esquerda com música, às vezes escutando a música aqui na igreja e cantando, eu falei assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Essa música fala isso aqui, isso é verdade. Isso é uma maravilha. Judas nos ensina que quando você está doente, a solução não é tomar remédio nenhum. A solução é tomar o remédio certo. A solução para teologia falsa é teologia verdadeira. Então, para a gente poder terminar, eu queria que a gente lesse de pé esses 2 versos. Dá para virar música, viu? Não tô nem jogando em direta pros músicos aqui, não. E aí é bom que vocês tampam minha voz de pato rouco aí. Vamos lá? Aquele. Amém. Senhor, como é bom aprender sobre o Senhor, Pai. Nós te agradecemos pelo livre acesso que nós temos a Ti. Nós agradecemos por o nosso país ter tanto acesso a materiais, a livros, podemos ler nossa Bíblia tranquilamente. Que nós possamos usar desse conhecimento por louvor da sua glória. Que esse conhecimento não seja algo acumulado em uma gaveta na nossa casa, mas que seja usado para o louvor da sua glória. Esse é o único propósito de vida que nós temos. Fora isso, qualquer esforço é vazio. Nós te agradecemos, Senhor, por essa série. E que, através desses sermões, o seu nome seja exaltado. Hoje, amanhã e para todo sempre. É o único que é digno de receber toda a glória e louvor. Nós te louvamos Jesus. Hoje e para todo sempre. Amém.